Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a presença, aceitar o convite de participar da nossa entrevista, e eu gostaria de começar perguntando sobre a tendência, né, ao implante capilar. A gente percebeu que virou febre em várias partes do mundo e eu queria saber se o senhor percebeu esse aumento também aqui em Cuiabá e na região. Obrigado a vocês aí pelo convite, obrigado ao Ramon aí pela oportunidade de explicar um pouquinho o que nós fazemos, como nós fazemos, né? E realmente, no início da pandemia ali, nós vimos que os homens quebraram um pouquinho esse tabu, esse paradigma em relação ao procedimento estético, né? E o transplante, acredito que ainda é o procedimento estético mais realizado pelos homens. E esse boom todo se deve aí principalmente aos resultados que hoje são muito naturais, né? Por exemplo, eu tenho transplante, né? Eu já fiz tem 5 anos e a maioria das pessoas, inclusive o barbeiro, quando eu vou cortar o cabelo, um barbeiro que não é conhecido, eu pergunto, e aí, o transplante ficou? Não, transplante não, você não fez. Eu fiz transplante até convencer, né? E eles ficam duvidando, porque o resultado fica extremamente natural. É um pós-operatório muito tranquilo, o paciente no 4º dia retorna às suas atividades normais, tá? Isso é uma preocupação que nós temos porque a maioria dos homens são provedores de casa, né? Então não tem como fica 30 dias sem trabalhar, não dá, né? E o principal para homem, não dói. Então, homem com dor não funciona. Primeira pergunta que eles falam, doutor, dói? Eu falo, não dói, tá? Então, procedimento extremamente seguro, né? Então, procedimento feito em 8 horas mais ou menos de cirurgia. Hoje nós fazemos a técnica FUE, que é o famoso fio a fio, né? Então nós retiramos um por um dos fios e colocamos um por um. Então por isso e a quantidade é muito maior. Então por isso que os resultados hoje não ficam mais aqueles cabelinhos de boneca, né? Que ficaram os primeiros transplantes. E o pós-operatório é muito tranquilo, porque não tem corte, não tem ponto, então a dor é zero. Você citou aí os primeiros transplantes que tinham um resultado um pouco superficial, né? O que mudou nessas técnicas com o passar do tempo para que ficasse mais natural? Então, os primeiros transplantes, como que eles eram feitos? As pessoas retiravam uma fita, uma tira do couro cabeludo, né? Então, o médico extraía uma tira do couro cabeludo dessa região de trás, iam no microscópio, essa faixa eles eram retirados, fios um a um, com um bisturi, e depois eles eram colocados em 4 ou 5 grupos dos folículos, né? Então, qual que é a diferença do fio para o folículo? Muita gente pergunta. O folículo é a estrutura que fabrica o fio, que fica dentro do couro cabeludo. Então, eu falo que a fábrica de fios é o folículo. Aonde tem folículo, o fio vai estar presente ali. Uma vez que o folículo morre, por alguns fatores que são as causas da calvície, esse fio não tem mais como ser produzido, se a fábrica não existe, né? Então não tem como ter o fio. Então aí nós colocamos um por um dos folículos e não mais grupos de 4 ou 5, porque se acreditava que se eu colocasse 4 ou 5 aqui, 4 ou 5 ali, espalhava sobre toda a região da calvície, iam ser parecido com a grama, aqueles folículos, os fios eles iam se proliferar. E não, se não tem a fábrica, se não tem o folículo, não tem fio. Então por isso que hoje nós retiramos um por um dos folículos das regiões laterais e de trás, toda essa faixa que nós chamamos de área doadora, e transplantamos, colocamos aonde não existem mais os folículos. Ali os fios serão produzidos. E aí a diferença, a quantidade de folículos extraídos hoje são muito maiores, e a proximidade também muito maior, e é um por um. Então, por isso que o resultado fica muito mais natural. Você falou sobre, por algum motivo, esses folículos morrerem. Depois do transplante também há esse perigo dele morrer e você ter que refazer o procedimento? Isso. Mais ou menos em torno... Nós temos uma perda hoje na clínica em torno de 1%. É aceitável até 10% dos folículos que eles não peguem, não vinguem, né? Então, mas hoje nós temos aí, pela experiência que nós temos, hoje com mais de... Vamos terminar o ano aí, graças a Deus, com 2.300 transplantes realizados já nesses 5 anos aí dedicados ao transplante, tá? Então, com a experiência que nós temos, com o time grande que nós temos, são 10 profissionais, né? 2 médicos, 8 enfermeiros no dia do transplante, para que a gente consiga entregar um resultado satisfatório. E por isso que a gente tem uma perda muito pequena. Quer dizer, se o paciente não bater a cabeça, não ficar saindo no sol,
na primeira semana, então o resultado vai ser fantástico. Você falou aí um número expressivo, né, de procedimentos que são feitos anualmente. E como é que é esse procedimento? Qual é a fase de acompanhamento, pós-operatório? Porque como são muitos, eu imagino que sejam procedimentos rápidos, né? Assim. Então, não, o transplante em si, o procedimento demora em torno de 8 horas, tá? Um procedimento que até o paciente chegar, nós vamos conversar como que vai ser o dia dele, a gente orienta tanto ele como o acompanhante, que também geralmente é a esposa que vai junto com o marido, ela vai ficar 8 horas esperando em casa, fica agoniada, então a gente até conforta, fala, ó, fica tranquilo, o procedimento demora mesmo, nós vamos fazer assim, assim, assado. Aí no final, a gente avisa ela meia hora antes, ela vai na clínica buscar o esposo, aí a gente faz todas as orientações, a forma que ele vai dormir, que horas que ele retorna. Ele retorna na clínica no outro dia para lavar o cabelo, fazer o curativo. Então, todo esse cuidado nós temos com ele. E o pré-operatório, como é que é? Então, pré-operatório, por isso que a importância de uma consulta, né? Nós fazemos consulta mesmo. A gente não vende transplante pela internet, nem pelo WhatsApp, tá? Então, a importância da consulta. Ali eu vou perguntar para o paciente se ele usa alguma medicação, se ele já fez algum procedimento cirúrgico, se correu tudo bem. Vou solicitar exames pré-operatórios. Então, aí nós vamos fazer um scanner. A gente escaneia todo o couro cabeludo dele para saber se é compatível a extensão da calvície dele com a área doadora. Quer dizer, o grau de calvície que ele tem com o tanto de fios que ele precisa para a gente resolver a calvície dele, tá? E essa é uma das grandes diferenças nossas. Nós somos acostumados a fazer transplantes com mais de 10 mil fios, as famosas gigaseções. Então a gente coloca mais cabelo, por isso que o resultado fica muito melhor. Você falou ali que faz uma análise para ver se a parte doadora é compatível ali. E se não for, tem algum caso? Tem vários, tá? Tem vários, que as calvícies mais avançadas, nós temos 7 graus de calvície, tá? Normalmente até grau 5, são as calvícies mais tranquilas, entre aspas, né? Se a pessoa tiver experiência, uma boa habilidade de fazer, ele consegue resolver. Já as mais desafiadoras são calvícies grau 6 e 7, aí geralmente as áreas doadoras não são compatíveis com a extensão da calvície. Aí o que nós fazemos? A gente acaba usando como área doadora pelos da barba e do tórax também, tá? E, às vezes, são necessárias ainda a realização de 2 cirurgias, por exemplo. Porque qual que é o grande receio de quem faz o transplante? Eu não posso, para fechar um buraco na área receptora, fazer um buraco na área doadora. Eu não posso trocar 6 por meia dúzia, né? E se eu fizer isso, além de não ser o correto, eu vou deixar essa área com a falha que depois eu não vou conseguir corrigir mais. Então, às vezes, a gente retira o máximo possível em uma sessão para que não fique buraco, não fique falha, e a gente agenda um próximo procedimento depois. Mas é muito raro. Geralmente a gente tenta sempre resolver isso logo, tá? Resolver isso logo, eu falo, resolver isso em uma etapa do transplante. Então o paciente tem uma recuperação só, um pós-operatório só, um custo só, tá? Porque assim, é uma dificuldade a gente conseguir levar o homem para ele aceitar fazer um procedimento, imagina 2, 3 vezes, é praticamente impossível, né? Então, por isso que a gente, um dos nossos fortes é fazer uma etapa de transplante, uma sessão grande. Já fiz uma sessão de transplante, por exemplo, com 23 mil fios em uma etapa só, tá? Então, assim, o que depende disso, Rafael? Depende do quanto que o paciente paga? Não, pelo contrário. Eu preciso que ele tenha uma área doadora muito boa e a extensão de calvície compatível. Então, assim, se for o caso, vai ficar legal e nós vamos entregar o máximo possível. Eu creio que um dos receios também é a questão da anestesia, né? Como é que funciona? Para as pessoas que têm medo, dá uma tranquilizada, como é que é essa parte? Então, nós fazemos anestesia de 2 formas lá na clínica. Primeira, o paciente que às vezes é muito ansioso ou que não quer ver nada, quer mais conforto, nós tem uma equipe de anestesista, então a gente traz o anestesista, ele pega um acesso, põe o paciente para dormir, uma sedação igual a endoscopia, tá? Uma sedação leve, para que ele não sinta nada, durma tranquilamente durante todo o procedimento. Ou nós podemos fazer uma sedação via oral, um comprimido, e anestesiamos a cabeça também, a gente faz um anestésico local junto.
Então também é extremamente confortável, só que o paciente vai estar meio consciente de tudo que acontece. Então, das duas formas, aí depende muito do sentido do paciente, por isso que eu falo que a importância da consulta. Ali nós vamos ver, nós vamos conversar, por exemplo, paciente que toma ansiolítico, paciente que dorme mal, então eu já falo, opa, peraí, esse paciente aqui a gente precisa conversar sobre anestesia para ele. Aí eu já explico que vai ser muito mais confortável, que é importante fazer com o anestesista e a maioria aceita. Voltando um pouquinho no início da nossa conversa, porque você falou um pouquinho sobre a questão de dor, né? Que as pessoas ficam meio receosas, se vão sentir dor. Na primeira semana é normal sentir algum tipo de dor, algum tipo de sensibilidade? Como é que funciona também nesses primeiros dias? No dia do transplante, como eu falei, a gente faz anestesia no couro cabeludo como um todo. Então, a hora que esse anestésico aí que dura em torno de 8 a 10 horas, o efeito está acabando. Então, o paciente ali em casa, por volta de 8, 9 horas da noite, ele vai sentir um leve desconforto, principalmente aqui na região de trás. Eu falo que é uma ardência, porque como eu fiz, eu sei, tá? Então, parece um ralado de joelho, assim, quando você cai e rala o joelho, que com uma dipirona, um comprimidinho de dipirona resolve. Então, assim, e só. Nos outros dias a seguir, zero dor, zero desconforto. Então, por isso que eu falo que os homens têm se encorajado cada vez mais. E o homem fofoca, né? Um fala pro outro, fala, não, pode fazer que não dói, que é tranquilo. Então, é assim. Também tem espalha essas informações e tranquiliza também, né? É bom, né? Então, assim, eu tive vários pacientes que chegaram lá na clínica com calvície que tinham indicação de transplante, mas eles não queriam fazer, muitas vezes por medo. Então eu converso, faço o tratamento dele antes, explico que só com a terapia capilar não vai resolver, porque como eu falei, a terapia tem duas indicações: parar a queda e engrossar os fios que os pacientes têm. Nascer folículo, nada faz nascer, tá? O que nós fazemos com o transplante, aquelas regiões que os folículos morreram, nós colocamos outra ali, tá? Então assim, eu explico, falo, ó, faz a terapia então, você vai ter uma melhora aí entre 20% e 30% da calvície, porque os fios estão sofrendo, eles estão fininhos, né, parecendo aquele cabelinho de bebê. Então a gente acaba dando um adubo, um fermento ali, esse cabelo engrossa, melhora o calibre e o aspecto fica bom. Mas não resolve a calvície 100%. Mas ali, enquanto ele está na clínica, durante esse período de tratamento dele, ele começa a ver o paciente que acabou de sair do transplante. Aí o que ele já vai perguntar? E aí, como que foi? Dói? Ficou bom? O que você achou? Aí daí a pouco, na segunda vez que ele vai lá, ele pega um paciente que já tem 1 ano de transplante, que já está com resultado legal. Nossa, você fez? Nossa, que bom. E aí ele começa a se encorajar. Quando ele termina o tratamento, normalmente já chega para ele e fala, doutor, vamos fazer logo esse transplante aí? Agora eu criei coragem, vamos resolver? E aí a gente acaba fazendo. Então, assim, tem esses dois aspectos. Agora eu queria entrar um pouquinho sobre a sua especialização. Como é que, de onde você teve assim, essa inspiração para se especializar em transplante capilar? Então, eu sou de formação, sou cirurgião geral e cirurgião de cabeça e pescoço. E na época, ali há uns 6 anos atrás, eu já tenho a genética de calvície bem grande, tá? Eu estava muito calvo, já precisando fazer meu transplante. E aí, eu acabei pesquisando os profissionais que tinham aqui em Cuiabá na época e os dois acabaram me falando, Rafael, você vai precisar fazer duas etapas de transplante. Você vai fazer aqui na frente, que é o cartão de visita, onde incomoda mais, e daí 6 meses, 1 ano, você vai ter que refazer a parte da coroa. Então, igual eu te falei isso. Falei, não vou parar 2 vezes de trabalhar, a vida é muito corrida, agitada, e medo de fazer, aí não fiz. Aí passou 1 mês mais ou menos, um amigo meu foi para a Turquia, foi para fora do país, fez o transplante, chegou em Cuiabá, a primeira pessoa já me ligou, vem cá, vem ver o negócio, ele não me falou o que era. Aí eu cheguei para ver o que era, ele mostrou, falou, cara, olha aqui, fui lá, fiz e tal, e não dói, é tranquilo, olha aqui, vai ficar legal, você precisa fazer isso. Aí eu comecei a dar uma olhada, comecei a ver onde que tinha curso, como que eu fazia e tal. E fui fazer um curso para ver como é que era. Aí me apaixonei pelo transplante e não parei mais. Então, muito das experiências você também passou, né? Então... Todo o processo, né? Então, isso que eu falo que é legal. Então, a gente consegue ter essa bagagem, dar essa segurança para o paciente, mostrar que eu passei por todo o processo, né? Então, assim, muito disso, de ter a sensibilidade também, igual eu te falei, de entender que o paciente fala, poxa, ele é provedor, igual eu sou, né? Não pode ficar muito tempo sem trabalhar, de não sentir dor, de facilitar a vida, né?
do tratamento em si. Por exemplo, tem muitos tratamentos que às vezes os médicos passam para você e falam, esse remédio você tem que tomar de manhã, aí você tem que usar um shampoo caro à tarde e tem que fazer uma massagem com esse outro produto à noite. Aí eu vou falar, não doutor, eu comecei uma semana e parei. Tá? Por exemplo, o uso do minoxidil, que é aquela loção que é bem legal, um dos pilares do tratamento capilar. Então a maioria dos homens que tem calvície, eles falam, não doutor, eu tenho minoxidil, tá lá em casa. Vai lá, não adianta, né? Então hoje nós tomamos o minoxidil, não precisa mais aplicar nada. Então é muito prático, qualquer pessoa pode tomar uma cápsulazinha tranquilo, tá? Então é entender um pouco mais a dor do paciente, porque eu já passei por todo o processo, então a gente conseguiu fazer com que esse paciente tenha uma adesão melhor, entender o lado dele, facilitar a vida dele e entregar o principal, que é um resultado satisfatório. Você disse que você já atuava como médico, né? Mas, Sim. assim, para o transplante capilar, é só o profissional da medicina que pode fazer ou tem outros profissionais também? Então, nós temos uma equipe de retaguarda, né? Que auxiliam no transplante, mas o transplante capilar, conforme manda o Conselho Federal de Medicina, precisam de 2 cirurgiões fazendo qualquer tipo de procedimento e o transplante se encaixa em uma delas, né? Então lá na clínica a gente cumpre todas as leis e sou eu e o Dr. Michael, nós que fazemos todos os transplantes lá da clínica e com a equipe de enfermagem dando um suporte. Eu creio que essa próxima pergunta você deve ouvir muito nas consultas, que é quais são os riscos? Assim, há algum perfil que apresenta algum risco, algum perfil de paciente, ou quais são os principais assim, momentos que devem ficar alerta quem quer fazer o transplante capilar? Então, o transplante tem que ser uma cirurgia com risco zero, né? Um procedimento estético, então o que o paciente sempre busca? Sair melhor do que ele entrou e não o contrário. Então, por isso que é importante solicitar os exames, conversar, explicar. O transplante bem indicado é aquele que não vai dar dor de cabeça, tá? Então, assim, eu preciso entender a expectativa do paciente, porque tem uns pacientes que chegam com a expectativa lá no céu, muito alta, e a realidade dele eu não vou conseguir chegar. Então, aí, provavelmente, nós vamos ter dor de cabeça no pós-operatório, tá? Então não, eu sempre trago o paciente para a realidade, e como eu falei, nós temos um software que ali eu vou mostrar para ele, falar, tá vendo aqui a sua realidade, o tanto de fios que nós vamos fazer no seu transplante é X, eu faço o desenho, já mostro para ele mais ou menos aquilo que eu imagino que vai ficar pela experiência que a gente tem e tudo mais. Então assim, eu acho que o principal risco é o paciente se frustrar, ao invés dele realizar um sonho, dele melhorar a qualidade de vida dele, é o que a gente tem visto muito por aí, tá? Então, às vezes, alguns médicos ou outros profissionais se aventuram nesse mundo do transplante, porque é totalmente possível. Você vai fazer um curso final de semana e segunda-feira você, teoricamente, está autorizado a fazer o transplante, tá? Não tem nada de errado com isso, mas aí vem estrutura de clínica, experiência. Como eu te falei, eu tenho 2 residências médicas, né, 2 especialidades, então assim, uma bagagem de cirurgia muito grande que eu já tinha quando eu comecei a fazer o transplante. E mesmo assim, a gente ainda, de vez em quando, ainda tem as surpresas. Os pacientes são mais difíceis, o tipo do cabelo, a espessura e tudo mais, então assim, não é algo extremamente fácil como muitas pessoas pintam, tá? Então, e o principal, né, a gente tem que sempre cuidar pela vida do paciente, que é o bem maior que nós temos. E cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. Então, como eu falei, não tem como, gente, você ficar vendendo ou comprando um tratamento de saúde pela internet, né? Não tem como indicar um paciente, uma cirurgia, um procedimento cirúrgico pela internet, pelo WhatsApp. Manda uma foto, deixa eu te avaliar, o valor da sua cirurgia é essa, você marca pro dia tal, manda o link de pagamento e tá tudo certo. Aí você chega na hora, às vezes não é nada daquilo que a foto te falou, o paciente vem totalmente inseguro, não sabe quem que vai fazer a cirurgia, como que funciona, como é que não funciona. Então, assim, trataram e ainda tem algumas pessoas que tratam o transplante como um procedimento extremamente simples. É um procedimento muito tranquilo de ser feito, mas não é simples, não é banal, não pode ser banalizado, tá? Então é um procedimento, como eu falei, de 8 horas, realizado por 2 médicos, precisa de uma estrutura equiparada a um hospital, então centro cirúrgico, com todo equipamento, com carrinho de parada cardíaca, desfibrilador, então assim, a estrutura toda hospitalar.
e não simplesmente uma salinha com uma cadeira lá para a pessoa fazer, como já tem vários casos que ainda fazem isso, mas que é totalmente errado. Na técnica fio a fio, é retirado e na hora já é implantado? Como é que funciona no momento? Então nós vamos extrair os folículos, como eu falei, tá? Da área doadora, dessas regiões das laterais e de trás. Aí a gente passa esses folículos para a equipe de apoio, ali eles vão separar e contar. Por que separar e contar? Nós temos folículos que têm 1 fio, 2 fios, 3 fios e até 4 fios no mesmo folículo. Então eles contam, por exemplo, a quantidade de cada um, separa, deixa numa solução de soro fisiológico a 4 graus Celsius, refrigeradinho ali. Aí nós vamos fazendo os furinhos. E qual que é a importância dos furinhos? De acordo com o ângulo, a proximidade que eu vou fazer esse furo, o cabelo vai nascer daquele formato. Então, a gente tem que respeitar o penteado do cabelo. Se o paciente tem levemente viradinho para a direita, os fios, nós vamos ter que colocar nesse ângulo. Os fios da frente, nós colocamos ele um pouquinho mais para frente. Atrás a região, por exemplo, da coroa que tem muito redemoinho, nós refazemos o redemoinho conforme o cabelo parece que a pessoa nasceu daquele jeito. Então a gente tem que buscar sempre a naturalidade, tá? Então um dos nossos objetivos também no transplante, naturalidade é o principal. Tem também todo um planejamento ali no momento da implantação, né? Isso, por isso que esse planejamento, como eu falei, a gente já começa lá na consulta. Aí nós vamos olhar no scanner, vai mostrar pra gente mais ou menos uma prévia da quantidade de fios que nós vamos conseguir fazer, e aí a gente vai para a entrega. E aí, esse procedimento tem alguma interação também com a área da dermatologia, da endocrinologia? Tem essa relação entre essas áreas? Então, o cabelo, eu brinco, falo que hoje eu estudo muito mais do que na época que eu estudava antes. Por quê? Tudo interfere no cabelo. Por exemplo, se o paciente usa o Ozempic, o cabelo cai demais, que hoje é muita moda, né? O Ozempic tá aí. Se o paciente usa antidepressivo, pode cair o cabelo. Se ele tem uma anemia ou uma ferritina baixa, o cabelo pode cair. Então, assim, hoje, como eu falei, tudo interfere no cabelo. Então, a gente acaba... Se ele está fazendo reposição de testosterona, hoje é outro hormônio que está muito na moda, principalmente entre os homens, tá? Todo mundo hoje quer ficar mais forte, mais disposto, mais bonito. Então, o que acontece? Elas acabam abusando da testosterona e o cabelo a calvície está completamente ligado à testosterona. Então, quanto mais alta a testosterona em pacientes que têm genética de calvície, mais cedo e mais grave vai ser o grau de calvície. Então, tudo isso a gente precisa cuidar, tá? Se a pessoa fez o tratamento, depois passou a tomar o Ozempic, isso interfere no resultado do tratamento? Pode interferir. Então, por isso que eu sempre falo para os pacientes e acompanho, tá? Nós temos uma média lá na clínica de acompanhamento dos nossos pacientes de 14 meses, tá? Então, assim, ele vem mensal. Se estiver correndo tudo bem, ele vai passando mensal. Nós vamos fazendo esse tratamento, nós vamos acompanhando, vamos cuidando, vamos olhando, tá? E aí, e eu falo para ele, até uma dipirona que você for tomar, você me avisa, viu? Justamente por saber que várias medicações podem interferir ou causar queda de cabelo, dietas muito restritivas podem afinar ou cair o cabelo. Então, assim, tudo isso a gente fica de olho e aí vamos ajudando os pacientes para que o resultado final fique ótimo. A gente sabe que a calvície também tem uma ligação muito forte com a genética, né? E as pessoas que têm essa tendência a ter calvície e fizeram o transplante, isso pode também interferir no resultado do transplante ou eles não têm mais relação? Não, tem sim. Os pacientes que têm uma genética muito forte de calvície, a gente acaba cuidando desse paciente um pouco mais de perto, tá? Porque assim, infelizmente nós não conseguimos tirar o chip da calvície e pôr do cabelo, seria o melhor dos mundos, né? Então, aí, como eu falei, os principais pilares causadores da calvície são 2. Por isso que a calvície do homem chama alopécia androgenética, tá? Então, genética e hormônio. O andro vem do hormônio masculino, que é a testosterona. E aí nós temos 2 enzimas no nosso corpo que fazem a conversão, transformam testosterona em dihidrotestosterona ou DHT. Esse hormônio que é o responsável pela calvície. Então, assim, genética e hormônio são os principais pilares. Então, quem tem a genética muito forte, muito grande de calvície, por exemplo, como eu tenho, mais cedo
e mais severa vai ser a calvície. Então, esse paciente, às vezes, eu preciso apertar um pouquinho mais no tratamento, ficar um pouquinho mais de olho nele, porque senão o que acontece? O fio que eu vou transplantar, como ele vem da área doadora, que essa área doadora ela não tem o receptor por hormônio da calvície, esse cabelo que eu transplanto, ele não afina e não morre. Já dessa região de cima, ele continua sofrendo o processo hormonal e da genética. E aí ele faz o transplante, vai ficar 2 anos satisfeito, esse cabelo continua afinando e morrendo. Então, daqui a pouco tá ele tendo que gastar, fazer o transplante de novo. Posso fazer, doutor, 2, 3 transplantes na vida? Com certeza. Só que qual que é o grande problema? O folículo que eu retiro daqui da área doadora, ele não nasce aqui de novo, não. Ele nasce aqui. Então, eu preciso saber tirar de uma forma correta, como eu te falei, para esteticamente ficar legal. E não posso fazer buraco aqui nunca. Então, a área doadora é finita, uma hora ela acaba. Então, por isso que é muito mais fácil. Faz um transplante bem feito, acompanha e trata depois, do que ficar fazendo um transplante, sei lá, a cada 2, 3, 5 anos, tá? Até porque ele não vai conseguir fazer mais que 3, tá? E quando é que a pessoa pode procurar? Tem algum momento certo para você procurar um profissional ou quando te incomodar? Esse é o principal ponto que você falou. Antes eu sempre perguntava para os pacientes, o que está te incomodando? A maioria fala, não, doutor, não está me incomodando nada. Eu falei, mas você está fazendo o que aqui? Né? Então, não, na verdade, assim, tem que ser esse momento. O momento tem que ser do paciente, tá? Então, assim, às vezes eu vou em alguma festa, vou em algum evento, o pessoal, vem cá, doutor, esse fulano está aqui, meu amigo está calvo, tem que fazer transplante. Tem que ser um momento que incomoda ele. Mas, lógico, quanto mais cedo ele procurar tratamento, prevenir, porque, assim, hoje nós temos tratamento. Eu tenho pacientes lá na clínica com 16 anos, já tem a genética de calvície, já conhece o pai, conhece os avós, os tios, todos calvos. Ele já olha e falou, opa, peraí, eu não quero ficar assim. E aí, doutor, o que eu faço? Aí a gente já começa a tratar com essa idade, tá? Então, quanto antes ele procura, melhor. Às vezes não precisa nem fazer transplante, é só ele fazer um tratamento correto, que ele não vai precisar nem fazer transplante. E é possível manter a saúde capilar em casa com tratamentos médicos? Com certeza, com certeza. Hoje é totalmente possível, né? Assim, aí formas de trabalho, né? Então, como eu falei, principalmente como o nosso foco maior é o público masculino, a gente acaba, o homem tem que ser prático, barato, porque se eu passar um shampoo de 200, 300 reais, o homem me bate, nunca mais volta, né? E tem que funcionar, só isso, né? Então tem que ser assim. Então a gente consegue fazer isso em casa assim. É lógico, né? Que às vezes 1 ou 2 vezes por ano, dá um pulinho lá, ver como é que tá, se tá tudo bem e tal. Então é bom, né? É bom saber se tá funcionando bem o tratamento. Você falou aí um ponto que é o barato. Essa questão financeira sempre pega, né? Sempre, principalmente para homem, né? Exatamente. E aí a gente vê que algumas clínicas, elas oferecem esse mesmo tratamento por metade do preço. Queria saber, né, na sua opinião, quais são os riscos que isso pode gerar, se tem alguma medida de biossegurança, ou por que há esse oferecimento tão barato? Então, todos os dias a gente vê nas redes sociais ou na televisão que alguém caiu em um golpe, tá? Por quê? Porque às vezes do ser humano achar que está levando vantagem, que está fazendo um negócio da China. E o que acontece? Não tem como você ter uma estrutura, como eu te falei, uma clínica com estrutura que atende todos os requisitos de segurança, por exemplo, da vigilância sanitária. Nós tivemos que comprar um ar-condicionado lá na clínica agora, ar central com filtro EPA, igual de aeronave. Por quê? É um filtro equiparado aos grandes hospitais Sírio e Einstein, que ele faz um fluxo laminar que protege o paciente durante toda a cirurgia para evitar que ele tenha infecção. Então, exigência da vigilância sanitária. Então, assim, como que eu vou ter toda essa estrutura, 2 médicos fazendo o procedimento cirúrgico, uma equipe de 10 pessoas, a um custo com a metade? Falar, doutor, tá ganhando muito dinheiro, não tem nada a ver. O custo nosso é maior porque você vai estar seguro e, como eu falei, o principal ativo que você pode ter é a sua vida, tá? Então você vai colocar a sua vida, às vezes, em risco com pessoas que não têm experiência, com profissionais que não são médicos, tá? Então, sempre pergunte como que eu posso prevenir ter dor de cabeça ou comprar gato por lebre, né? Então, pergunte quem que é o seu cirurgião,
entra no site do Conselho Regional de Medicina, vê se ele está habilitado, se ele é especialista. Pergunta, doutor, quantas cirurgias você já fez? Tá? Eu posso ver a sua estrutura, posso ver seu centro cirúrgico, tem monitor, tem desfibrilador, tem carrinho de emergência, tem toda a estrutura que eu preciso se acontecer alguma coisa. Graças a Deus lá na clínica nunca aconteceu, como eu te falei, mais de 2.000 transplantes feitos, mas se Deus me livre acontecer qualquer coisa, a gente tem toda a estrutura lá igual de um hospital, tá? Então esses são os pontos que eu acho que todo paciente precisa se preocupar e deve se preocupar. Como eu falei, fazer uma consulta ali, ela vai ver, vai tirar dúvida, vai ver, conversar, olhar nos olhos do cirurgião, ver se realmente essa pessoa está passando segurança ou não, tá? E não porque, não, fulano fez lá e cabe no meu orçamento, ou é mais barato que o outro, eu vou fazer. Então toma cuidado, bastante cuidado. As minhas perguntas eram essas, mas se o senhor quiser falar alguma coisa que não foi abordado na entrevista, pode ficar à vontade. Acho que assim, o mais importante que a gente fala, segurança, né? Então assim, quando a gente tem uma história já de profissional, saber o que está fazendo, entregar um resultado legal, se cuidar, se preocupar com a saúde dos nossos pacientes e acompanhar ele, então a gente consegue trazer uma segurança, ter a estrutura toda, uma estrutura nova, moderna, então tudo isso repercute num resultado legal, né? Então acho que é isso que as pessoas precisam buscar, parar um pouquinho às vezes de olhar só o preço. E como eu atendi semana passada um paciente de 23 anos que fez transplante numa dessas franquias, extremamente descontente, aí falou assim, doutor, barato saiu caro, né? Eu falei, barato saiu caro, infelizmente. O procedimento virou 2 procedimentos. Não, e aí agora ele, por exemplo, para refazer, ele tudo bem, tem 23 anos, ainda ficou com uma área doadora possível para refazer, mas o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer laser no cabelo dele, porque o desenho ficou muito artificial, muito mal feito. Ele vai ter que gastar 2 vezes mais do que ele gastaria se tivesse feito um transplante bem feito só. Tá? Então é isso, barato. Obrigado. Muito obrigada. Por nada.